gente, eu sou a Rafa Fustani da Mina que comprava livros e toda semana eu trago aqui resenha de livros pra vocês. Quem acompanha o canal, quem já me conhece sabe, se você é inscrito aqui, você sabe que eu sou muito eclética, eu vou de Segunda Guerra a romance, a biografia, enfim, né, eu leio vários e vários gêneros aqui, alguns mais até do que outros, e alguns chegam de parceria, eu faço os pedidos e outros eu compro porque eu tive interesse. Esse livrinho que eu vou contar pra vocês é o do Gil do Vigor, o Tem que Vigorar, é um livro que tá aí na lista dos mais vendidos e, enfim, eu falei com vocês já sobre BBB naquele da Carol Conká, né, sobre o que eu tinha assistido no Globoplay. Quem acompanhou sabe que esse ano foi a primeira vez que eu assisti o BBB e eu achei interessante eu trazer pra vocês essa leitura desse livro que é super rapidinho, né, então assim, foi super rápido de ler, porque chegou aqui em casa já devorei. Porque é um livro sobre um tema que eu abordo muito aqui, né, que é, enfim, tudo que acontece, todo o preconceito, toda a homofobia que passa no Brasil, né, quem é da comunidade LGBTQIA+. Então, o livro do Gil, ele exatamente, muita gente também questionou isso de, mas ele já saiu da casa, já escreveu o livro, e isso é uma coisa que a minha mãe me perguntou, falou, mas você já escreve assim tão rápido? Gente, muitas personalidades, se você pegar o livro do Obama, de várias pessoas, não foram eles que sentaram e escreveram, que nem, por exemplo, eu sento e escrevo meu livro, né, porque eu não sou famosa. Geralmente tem ali um ghostwriter, né, um jornalista, enfim, que pega e que grava o que eles falaram e depois passa para o papel exatamente, então são as memórias deles, mas eles não sentam exatamente na frente de um computador, porque ou por falta de tempo, exatamente porque ele tem muitos compromissos, muita agenda para fazer, então eles têm esse tempo, né, esse deadline curto, porque escrever um livro dá muito trabalho, então tô dizendo que todos fizeram isso, mas a grande maioria faz isso e é por isso que provavelmente ele conseguiu fazer nesse curto prazo e também pela questão dele ir estudar lá fora, dele cumprir seu doutorado, né, na Califórnia e tal, ele tinha esse tempinho curto para fazer os seus lançamentos no Brasil e poder, como ele diz mesmo, vigorar lá fora. Bom, o Gil foi uma figura muito carismática do programa, a gente sabe que para quem acompanhou, ele foi um dos mais queridos da casa, muita gente não gostou dele não ter ficado entre os três, eu fui uma delas, eu queria ele no segundo lugar, na verdade, eu torcia muito pra Juliette, mas eu torcia pra ele também, apesar das atitudes dele terem sido muito humanas, né, ou seja, ele errou muito dentro da casa, ele fez fofoca, coisas que todos nós já erramos na vida, ele errou muito em apoiar muito a Sari, muito pela cabeça dela, pelo menos a minha visão foi essa da maioria das pessoas, e isso muito ele se perdeu no jogo, mas como pessoa, por um carisma, como ser humano, ele foi muito querido, e tanto que ele tá fazendo aí várias propagandas, ele já ganhou um prêmio, um valor de cachê muito maior. Mas enfim, esse livro aqui, ele vai contar da infância dele pobre, né, lá em Pernambuco. A mãe dele, ela sofreu muito, porque ela teve três filhos, né, ele é o único filho homem, ele tem mais duas irmãs, e o pai dele, ele sempre foi um pai alcoólatra, ausente, que batia na mãe, então assim, era um pai extremamente agressivo, era um pai homofóbico que não aceitava a condição dele, né, a orientação dele, então era um pai muito ruim para ele a vida toda e muito ausente também. Então a mãe passou muita necessidade, a mãe foi a pedir ajuda da avó paterna, a avó paterna disse que só aceitaria eles de volta quando se ela voltasse com o filho dela, ou seja, a avó não apoiou a separação, então eles chegaram a dormir na rua. São histórias muito fortes que ele conta aqui, que ele já tinha contado no programa, mas aqui em mais detalhes, e algumas vezes ele dá a voz à própria mãe para contar com as palavras dela como foi duro essa vida deles, né, de passar fome, dele ter que pedir dinheiro na rua, né, dele fazer pequenos trabalhos de carregar compras de algumas pessoas para ter o que comer à noite, ele ia no mercado, fazia, então tudo isso que ele fez para chegar onde ele chegou. E muitas dessas pessoas, porque a vida de muitos brasileiros, né, gente, é muito dura, muito sofrida, no Nordeste também, principalmente, que é a vida deles, assim, não tem nenhuma oportunidade, a mãe não consegue dar o sustento da mãe não consegue dar comida para os seus filhos, o desespero. Então tem uma cena, uma frase aqui da mãe dele que me chocou muito, que foi quando ela diz que teve que dormir com o homem para poder ter o que comer os filhos dela. Então ela era uma mulher muito bonita, aquele homem queria dormir com ela, disse que daria o dinheiro, então por isso que ela não
recrimina, né, as mulheres que são prostitutas, porque ela entende o quanto elas precisam daquele dinheiro. Então, assim, essas frases para quem é mulher são muito duras, porque a gente entende o quão duro é você ter que dormir com alguém por causa do dinheiro para alimentar os seus filhos. Então, assim, é um livro que você vai vendo toda a trajetória dele. Então, fora dele ser o que ele foi dentro da casa, ele como pessoa já tinha uma trajetória muito bacana, né, de sucesso, por ele ter conseguido se formar numa universidade, por ele ter passado por um mestrado antes disso, depois agora ele ficou famoso por causa do programa. Muita gente virou fã dele. Eu acho que tudo que ele representou no programa para toda a comunidade LGBTQIA+, o beijo que ele deu no Lucas, tudo que ele contou, a luta dele com a religião, porque é uma luta muito grande de dizer que é pecado, por que é pecado amar, então tudo isso que ele conta aqui dentro e que ele abordou muito no programa, pode ser que muitos jovens se identifiquem e vejam que não é errado e que consigam ter ali um diálogo maior com seus pais ou consigo mesmo e parem de sofrer. Porque infelizmente a gente vive numa sociedade que ainda acha que é errado, ainda abomina, né? Enfim, acha que a pessoa que é gay é uma pessoa que não tem, que tem que tomar porrada para virar homem, umas coisas assim absurdas que a gente ouve até hoje, que parece que a gente parou em sei lá que século. Então, assim, foi um livro que eu gostei muito de ler, que eu fiquei ainda mais admirada, né, com a força da família dele, que eu desejo muito sucesso pra ele. Então, eu vou colocar aqui na caixa de descrição se vocês quiserem ler, se vocês gostaram, né, desse livro, da história e tudo que eu contei. Vou colocar aqui que ele tá na venda na Amazon, tá chegando a gaguejar. E é isso, é bem fininho, gente. Eu só uma coisa que eu tenho também pra dizer, que eu gostaria muito que as fotos fossem coloridas, porque as fotos saíram preto e branco e de vez em quando a gente não consegue dar uma olhada direita aqui nas fotos. Então eu acho que eles poderiam ter feito as fotos pelo menos coloridas. Eu sei que o livro fica mais caro quando faz desse jeito, mas as fotos coloridas acho que ele merecia, tá vendo? Ia ficar mais bonitinho. Enfim, a gente também aprendeu muita coisa com ele, né? Ficou indignado, o Brasil tá lascado, tem que vigorar, fazer tchac-tchac. Mas é isso, foi uma delícia ler o livro, dividir essa experiência aí bacana com vocês. Beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!